Buenas noches, ser humaninhos. Live ligeira que eu tô quase sem voz. Meu capital de trabalho, que é a minha voz, está falhando. Bem-vindo ao inverno. O inverno chegou e a minha voz resolveu tirar férias. Vou catar aqui o microfone para eu não forçar mais a minha garganta. Eita, já tá difícil para engolir. E a gente conseguir assuntar, tá certo? Ô, Lore, cadê meu microfone que tem um adaptador? Gente, não tô conseguindo gritar com meus filhos. O mundo tá acabando. Where is my microphone? Ô, Lore, eu não tenho gogó pra gritar não, cara. Enfim, vamos fazer a live do Marçal assim baixinho, porque eu tô quase sem voz e não tô achando meu microfone e não posso gritar. Não tenho voz pra gritar com a minha filha, pra ela ir trazer o adaptador para eu plugar aqui, mas vamos sobreviver. Estamos vivendo de cadeira em cadeira, né? A dança das cadeiras. O menino Marçal conseguiu ser notícia na internet outra vez e no Brasil todo com a sua estratégia. O que a gente precisa entender aqui? Vamos falar de comunicação, né? De relacionamentos. Primeira regra. O jogo do adulto não é um jogo de quanto você sabe. É um quanto de você aguenta apanhar. É uma eterna luta de boxe. O jogo do adulto é uma luta de boxe. Não é quanto você sabe bater, é o quanto você aguenta apanhar. Tá certo? O jogo do adulto não é um jogo de cérebro, é um jogo de estômago. Tá? É do quanto você dá conta de digerir ou não essas histórias. E o que aconteceu no debate foi exatamente isso. O Marçal encontrou quem era o cara que estava com o estômago mais frágil. E aí ele entendeu, né, como fazer isso. O que isso traz de ensinamento para nós? O que mais me choca nessa história é que vocês podem mandar perguntinha, assuntinho, tá? Enquanto eu vou explicando aqui a história da cadeira. O que mais me choca é que o aluno da quinta série consegue mostrar o quanto o sistema estava fragilizado, né? Ou seja, o quanto o modelo de conversa do debate está ultrapassado, o jeito de fazer política, o jeito de conversar, o quanto as mesmas perguntas não chegam a lugar nenhum. É muito engraçado porque nesse momento do episódio da cadeirada, o Marçal começa criticando o Datena por não ter respondido, mas ao mesmo tempo ele está fazendo a mesma coisa que é não respondendo. Então a gente não está mais falando de política, a gente está falando de um jogo de provocações, né? O debate político deixou de ser um debate político para ser um debate de provocações. Por quê? Porque volta lá para a primeira live que eu fiz. O Brasil não elege políticos, ele elege ídolos, ele elege heróis, ele elege salvadores, né? E sabendo isso, eles transformaram a questão, minha garganta, nessa guerrinha de quem será o meu herói, de quem será o meu ídolo. Então, assim, e aí tem essa história, né, de que lado você está. Observando a comunicação, é muito interessante como o Marçal ele tem a habilidade de dar a volta, né? Ele é o tatu-bola, ele enrola e dá a volta. Ele é muito tatu-bola. Então, ele vai ele vai acusar o Datena de não responder, não respondendo. Ele vai atacar no campo pessoal, né? Você não é homem, você não é isso, você não é aquilo. Eu saio do campo das ideias para as pessoalidades. E aqui eu acho que tem uma falha muito grande, que era para ter sido combatida no primeiro debate. No primeiro debate, se nós estamos debatendo política, questões pessoais não podem existir. Então, no momento que há qualquer menção à pessoalidade do outro, não é para ser permitido. Não é para ser permitido. Uma coisa é eu te dizer assim, eu vou ler um fato, né? Eu estou lendo a notícia de que você foi acusado de um crime. Beleza. Eu dizer assim, você é bandido, você é isso, você é aquilo outro, é outra história. É outra história, porque eu estou indo para o campo das pessoalidades. Entendeu? Então, eu acho que essa história da cadeirada do Marçal mostra que a gente precisa reconstruir como é que faz debate político, né? Reconstruir muita coisa.
E é muito interessante o movimento da internet, porque tem muita gente dizendo, ei, Datena, faltou cadeira, cadê a cadeira, né? E tem gente dizendo, ai, coitado do Marçal. E aí tem a estratégia por trás de tudo isso, que é o virar o mártir, né? Como fez o Bolsonaro, como fez o Trump. A questão é que o mártir, ele funciona até a página 2. O mártir funciona se ele tiver história suficiente para sustentar. E infelizmente ou felizmente, esses 3 personagens que eu citei agora não têm história para sustentar o mártir. Né? Na política, no Brasil, só quem sustentou o mártir foi o Lula, porque ele tem história para sustentar o arquétipo do mártir. Mas um cara que é coach, milionário, branco, hétero, cristão, ele não tem storytelling suficiente para sustentar o personagem do mártir, entende? Então, o mártir pode ajudar ele nessa história de, você tentou me matar, se fosse eu estava preso, se fosse eu que tivesse dado cadeirada em qualquer pessoa eu estava preso, pode funcionar, mas por um pequeno trecho de espaço ali, sabe? Um pouquíssimo tempo. A própria justiça autorizou Lula a chamar o Bolsonaro de genocida. Pois é, só que uma coisa é eu ler uma notícia, outra coisa é eu te falar diretamente. Assim, quando eu digo você é um genocida, eu acho que isso não vai sustentar, não vai sustentar. A outra, porque ele é hétero, não sustenta, não falei só disso. Falei que ele tem uma construção desse homem branco, rico, não estou dizendo que por isso ele esteja certo, né? Sudestino, milionário, hétero, cristão. Ele tem todo um boneco que não combina com o boneco do mártir, que não vai ter arcabouço para sustentar o boneco do mártir. Mas ele falava, se ele falava também não está certo. Eu não estou aqui para defender nenhum tipo de político, tá? Seja A, B, C, D, E, F, G, H, seja de agora, seja de anos atrás. Eu estou aqui falando de comunicação e arquétipos, né? O arquétipo que o Marçal habita não é o arquétipo do mártir. Então, para ele utilizar o arquétipo do mártir, ele tem um tempo muito pequeno de utilização, porque ele não tem storytelling para sustentar, tá? Aí eu falei, o único político que conseguiu sustentar o arquétipo do mártir até hoje foi o Lula, porque ele possui o storytelling do mártir, né? Os outros não conseguiram porque não possuem esse storytelling. Então, quando a gente fala de autoridade, comunicação, a gente precisa conhecer as estruturas do que é um storytelling, do que é um arquétipo, do que é a minha comunicação, de com quem eu quero me comunicar. Então, né, a gente teve a investida do Marçal em usar a carteira de trabalho, né, para as pessoas. Por quê? Porque ele precisa falar com o pobre. Para o pobre, ele sabe falar de dinheiro, né? O dinheiro para o pobre é salário. Dinheiro para o pobre é salário e garantia para o pobre é emprego. Isso é uma estratégia antiga, porque o Zé Serra fez isso na época da campanha contra o Lula, né? Zé Serra, presidente, trabalho, trabalho, trabalho pra gente. Quem é old school como eu vai lembrar. Que era o KLB fazendo propaganda, Elba Ramalho, uma galera com as carteiras de trabalho. Zé Serra, presidente, né? Batendo carteira de trabalho para todo lado. Então, são storytellings e arquétipos não são novos. Que não são novos. A Graça está dizendo que em nenhum momento foi dito que ser rico é errado. Está sendo falado sobre comunicação, sobre dar a volta, colocar o oponente em uma situação que volta para as reações primitivas. O observar fala do observador, Graça, relaxa. Né? Não importa o que eu digo, cada um vai ouvir de um lugar diferente. E eu respeito a maneira de ouvir. Eu trabalho com comunicação e relacionamentos, né? Dentro dos processos terapêuticos ou dentro das consultorias, tudo é comunicação. Tudo é comunicação. E não falo aqui de preferências políticas, né? E não falo aqui de preferências partidárias. Falo do embolo que se monta, né? Nessas relações, de como é que se constroem as relações. Então, assim, a gente vem numa semana que a gente vai perceber o quê? É que a eleição paulista, ela toma o cenário da eleição nacional. Ela tomou um cenário de eleição nacional. Então, volta para a live que eu fiz quando eu falei, gente, ninguém vota no Marçal e a gente exige o Marçal no debate para presidente.
Só tô com a pipoca pronta. Eu quero transmissão pela TV Cazé ao vivo no YouTube. Não quero debate de TV aberta, não. Quero TV Cazé mediando debate. Quero Marcelo debate. Já está acontecendo. Já está acontecendo. A eleição paulista virou uma eleição nacional. Não se pensa mais que só quem vai votar no Marçal é quem mora em São Paulo. Parece que o Brasil inteiro está votando contra ou a favor do Marçal. Ela já se tornou nacional. Entendeu? Então já criou essa proporção. E é isso que a gente precisa perceber. É como as coisas vão se estruturando, vão se organizando. Tá? Manda aí um assuntinho, uma perguntinha. Eu tô rouca, minha querida garganta resolveu fechar, por isso que eu tô falando baixinho, que é o meu limite hoje. Que aqui esfriou e eu, como uma boa cearense, não posso ver frio que eu fico doente. Já estou tomando remedinho, mas não sei se vai resolver, não. Gosto do rebuliço que o Marçal faz. Podemos parar por aí. É assim, né? Eu acho que os dois já podiam ter rodado. Os dois já podiam ter rodado. Tanto o Marçal como o da Atena já podiam ter rodado em várias questões, né? Para que a gente pudesse, de fato, ter política. De fato, ter política. E é engraçado que eu não sei o nome dos outros caras, porque eu fico tão vendo... Aí eu fico, cadê o Boulos? Cadê o Bananinha? E uma fala que o Marçal trouxe muito importante, quando foram falar das estatísticas, dos números, ele falou assim, vamos falar de quem tá no jogo, sou eu e o Boulos, né? E o resto é carta fora do baralho. E aí o que aconteceu? As pesquisas começaram a colocar outro cara, ou seja, começaram a incomodar. Começaram a dizer, não está definido ainda. As pesquisas essa semana trouxeram, né, o atual, ai, minha garganta, como líder nas pesquisas. E aí tem que mudar de estratégia. E aí a estratégia dele foi provocar. É lamentável, muito lamentável, que ele tenha espaço para desenvolver esse modelo de comunicação. Como eu disse, eu acho que o debate precisa ser revisto de como se faz debate. Se o debate é um lugar de acusações pessoais, já não é um debate político. E muito triste também que mostre como as pessoas estão frágeis nesse lugar, como elas são fáceis de cair, porque todos caíram. O Boulos caiu nas armadilhas do Marçal, agora o da Atena caiu nas armadilhas do Marçal. Então, assim, ele tem essa habilidade. Ele tem essa habilidade de pegar qual é a palavra que vai dar a volta. Isso mostra que a gente precisa desenvolver estratégias de comunicação, de escuta, principalmente. Se a gente for olhar os debates, as entrevistas que o Marçal deu, todos ele pega a fala do repórter e dá uma volta e ele sabe a hora e a palavra certa que ele vai pegar e fazer o tatu-bola. Ele faz vrum, 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 vrum. É uma inteligência, enfim, infelizmente, né, está sendo usada de um jeitinho não legal. Mas é um modelo de inteligência de raciocínio que a gente precisa observar e dizer, opa, tem um Paranauê aqui, tem um negócio aqui, né? E sabe o que é que eu tenho a ver com isso? Nada. Quer dizer, o meu título é paulista. Se eu quiser, eu vou para São Paulo só para ver o sangue. Meu título de eleitor é paulista, meu e da minha filha. Aqui em casa tem 2 votos, posso ir lá causar se eu quiser. Nessa atitude dele pode ter sido um baita tiro no pé. Pode, mas eu acho que não. Acho que ele tem habilidade. Eu acho que ele vai sair ele vai conseguir montar o arquétipo do mártir agora, porque ele diz, né? Se fosse eu que tivesse dado cadeirada em alguém, eu tava preso. Ele já entendeu o game. Entendeu? Ele já entendeu o game. Ele já encontrou a resposta certa. E não disse nenhuma mentira, né? Porque se ele tivesse dado cadeirada em alguém, tava todo mundo pedindo cadeia para ele há muito tempo, né? Não disse nenhuma mentira. Então ele tem essa habilidade, né? A Marcela tá dizendo, somos distraídos para sermos mais facilmente manipulados. O país todo focado nos candidatos de São Paulo, enquanto as políticas das nossas cidades ficam como? É isso, foi o que eu falei. Já tomou proporção nacional. A eleição de São Paulo não é mais de São Paulo, é a eleição do Brasil. Ou seja, ele já está ocupando o lugar de candidato à presidência do Brasil. Entendeu? Antes da eleição surgir, existir, ele já conseguiu esse lugar. Ele já conseguiu ocupar esse lugar de candidato a presidente da República. Nós já estamos nos relacionando com ele como se ele fosse um candidato a presidente da República. Como se fosse uma eleição nacional.
E a gente nem se toca disso. Que nós estamos nos relacionando assim com ele. Nós estamos dando esse lugar. Nós estamos colocando nesse lugar. Quando todos os canais de comunicação só falam sobre isso, né? Quando tudo está em jogo. Então, nós estamos retroalimentando esse personagem. Nós estamos retroalimentando essa situação. Ele não está fazendo isso sozinho, tá? É isso que a gente precisa perceber. É muito louco, né? Eu, do nada, ontem, quando eu abri o telefone, que eu vi, gente, eu não creio. Não creio. Cadê o Ciro? Né? Eu queria um debate só o Marçal e o Ciro. Não precisava de mais nada. Falei isso no almoço, agora tem mais um candidato a presidente. Não, ele já está. Ele não vai levar a Prefeitura de São Paulo, eu acho. Acho que ele não vai levar. Mas se ele for para presidente, se prepare. Se prepare. Eu acho que a de São Paulo ele não leva, não. Porque ele não tem público de massa. E o público, quem vota é o pobre. Quem elege é o pobre. Esquece, que a gente não tem massa de milionários do Alphaville. Né? E o público dele é muito da classe média alta para cima. A gente não tem massa para que ele consiga se eleger. A não ser que os outros continuem colaborando. Né? Os adversários continuem colaborando com ele. Porque, na verdade, ele cresce não porque ele seja bom, mas porque os outros são despreparados. Ele cresce mais pelo despreparo dos outros do que pelo próprio mérito, né? Porque quais são as propostas dele? Quais são os projetos dele para São Paulo? Cadê? Ninguém fala sobre isso. Só fala das briguinhas dele com os candidatos, entendeu? Então não tem. Conseguiu distrair. Ele é o distraidor da Virginia Satir. Ele é muito o personagem do distraidor da Virginia Satir, né? Que distrai todo mundo, muda o rumo da conversa. E consegue manipular o ambiente. E depois ele usa o personagem do acusador, né? Usa palavras de... Ele cita o Código Civil, o Código Penal. Você tinha que ter estudado um pouquinho mais de direito. Ele vai usar estruturas já validadas, né? Para consolidar o espaço, para medir o espaço, ai, minha garganta. Para marcar território. Essa é a expressão. Né? Não, Marçal e Ciro é o debate, eu já li, olha, eu só peço uma coisa, Deus, eu quero ver um debate do Marçal com o Ciro, tá certo? Porque o Ciro tem argumento para debater com o Marçal. O Ciro tem argumento, o Ciro é doido, é ignorante, perturbado do juízo, mas ele tem argumento. Eu queria ver só um debatezinho, o Marçal e o Ciro, Cazé TV, eu tô com a pipoca pronta. Não aceito transmissão de TV aberta. Esse povo não sabe fazer debate. Eu quero ver a do Cazé igual na Olimpíada. Encara ela! Pronto, tô com a pipoca pronta. Eu acho que o YouTube vai dar maior audiência, pico de audiência neste dia. Que o Cirão tem peito para fazer um debate com o Marçal. Então, Ciro, meu querido, nunca lhe pedi nada. Pedi nenhum ponto na prova. Boa tarde, burros. Né? Nunca lhe pedi um ponto na prova, querido Ciro. Ciro é professor de direito, né? Vamos lá, faz um debate, tu e o Marçal. A gente nunca pediu nada. A gente tá só querendo entretenimento. La Casa de Papel nunca deu essa audiência. Mandei um assuntinho que eu vou embora. Que minha garganta tá daquele jeito. Jesus Cristo tá voltando, né? Como é que pode, gente? Um dia de frio. Pronto. Já tá, ó, as amígdalas. Eu tenho que operar a amígdala. Eu não tenho coragem. Queria operar no Brasil. Quando eu for de férias, eu opero. Eu preciso passar as férias operada. Ô, vantagem. Ai, tenho medo de operar aqui na Europa. Tem que operar a amígdala, cartucho e adenoide. Porque eu tenho o nariz todo lascado, todo entupido. E aí aqui no frio, adorando os memes. É a única coisa boa nisso. O problema é que a gente não resolve nem saúde nem educação com meme. A gente é muito legal a gente brincar, mas a gente está falando assim que nos próximos 4 anos a educação e a saúde da maior cidade do Brasil vão estar na mão de pessoas geradoras de memes. Entendeu? Casamento e dinheiro. Vem pro Brasil operar. Tô doida pra ir, mulher. Se acalma que eu tô chegando. Já sai com o nariz novo, né? Já saio, ó. Tenho medo. Tenho pavor de operar meu nariz e ficar com aquele nariz de plástico. Acho horrível. Deixo meu nariz assim mesmo. É certo separar ou viver tudo nos dois? Não entendi nada.
Uma psicóloga fazendo uma pergunta dessa. Me ajeita a pergunta. Casamento e dinheiro. O casamento é... O dinheiro é um casamento, né? E o casamento também é monetário. Hoje em dia o casamento está totalmente na esfera patrimonial, né? Ele já teve na esfera social, ele já teve na esfera religiosa e agora ele está totalmente na esfera patrimonial. O casamento hoje ele é patrimonial e financeiro, tá? Tanto que muita gente faz contrato pré-nupcial, contrato de namoro, sempre na questão de garantir os bens, né? Então a gente não casa por amor. O casamento hoje é um documento de resguardo de patrimônio, né? Convivência é outra coisa. É certo separar ou viver tudo nos dois? O que é certo e o que é errado? Não sei. De que casamento? De quem? Começou hoje? Começou há 20 anos atrás? A senhora acha que os políticos têm assessoria psicológica para conduzir e manipular a narrativa? Com certeza. O casal deve viver o dinheiro sendo tudo dos dois? Depende. Qual é a estrutura socioeconômica desse casal? É Brasil? É capital? É interior? É Europa? Os dois têm o mesmo nível de graduação, de escolaridade, têm a mesma renda per capita, os dois tiveram a mesma oportunidade, alguém vai abrir mão para ter filho, tem filhos, não tem? Depende. Depende de muita coisa. Quais são os acordos entre eles, né? Em que época? Na época dos meus pais, começando hoje um casamento que já está com 10 anos de curso e agora o dinheiro virou tema. Depende, muita coisa aí. Tem muita coisa para ser acertada quando se fala de dinheiro. Porque o dinheiro, ele, assim como o nosso relacionamento muda, o dinheiro também muda durante a nossa história. O Marçal mereceu a cadeirada, talvez medo, pondera suas provocações de medo. Eu não acho que ninguém merece agressão, certo? Eu acho que quando a gente legitima que alguém merece uma porrada, a gente legitima que tem espaço para isso. E amanhã essa cadeirada pode ser na minha cabeça ou na sua. Não acho que alguém mereça a agressão, porque eu não acho que a agressão eduque. Eu acho que o contrário, a agressão vai instigar ainda mais violência, mais provocação. Ela é escalonada, né? A violência, ela escala para cima, ela não escala para baixo. Nenhum medidor de violência escala para baixo, ele escala para cima. Ele aumenta, né? Ele gera mais violência. Então, assim, voltando para a pergunta da Simone, dinheiro no casamento depende de muita coisa. Depende de muita coisa. Entraram ricos no casamento, adquiriram depois, ou um abriu mão para o outro prosperar. Como é que é o regimento da lei qual é a lei do casamento nesse arranjo? Por exemplo, eu moro na Europa, né? Aqui na Europa, eu me casei com meu marido, né? Estou casada há 15 anos. Os 15 anos que nós estamos casados, o FGTS, ele é calculado em cima da renda. Ou seja, aqui, eu casada, se o meu marido tiver uma renda maior do que a minha, o governo entende que eu me sacrifiquei para que ele tenha uma renda maior. Então, eu tenho direito a um percentual no FGTS dele, quando ele se aposenta. Entende? Se a gente tiver rendas equivalentes, isso não vai acontecer. Se eu tiver uma renda maior do que a dele, ele também terá um percentual, porque se entende que se um casal que tem o mesmo nível de escolaridade tem uma diferença salarial, alguém se sacrificou para que o outro possa ter um desenvolvimento. Mas isso já está na lei, né? Então, a lei, ela vai margear muito as nossas relações. Como que a gente vai entender o dinheiro dentro do relacionamento? Como que a gente vai aceitar ou não? Enquanto que no Brasil a lei diz agora que a mulher não tem mais direito a nada, né? Só divide para os filhos. Então, quando o cara morre ou quando tem a separação. Então, essa lei também vai incentivar, vai margear, vai nortear as decisões intrafamiliares, tá certo? Antigamente a gente tinha a lei do filho bastardo, né? Que o filho bastardo não recebia herança, só recebia herança os filhos do casamento, a legitimação do adultério, o amparo do Estado, né? Hoje em dia não, filho é filho, né? A gente tinha a lei do DNA que dizia que só depois do DNA dizia, né, que era filho ou não. E aí depois se entendeu que
a criança não pode esperar, né? Porque as crianças ficavam 10, 15 anos esperando se o pai ia fazer ou não o DNA, porque ele não era obrigado. Até que alguém disse, não, ele vai fazer o DNA, se ele não fizer, então ele assume a paternidade, porque a criança não pode esperar. Então as coisas vão mudando. Os acordos de relacionamento, de casamento e financeiro, eles vão mudando. E cada casa tem um arranjo financeiro diferente, tá certo? Cada casa vai ter um arranjo financeiro diferente. Tanto pela questão dos níveis de escolaridade, como pela questão dos níveis financeiros. Eu posso ter a mesma escolaridade e eu ter um salário de 10 mil e o outro ter um salário de 2.500. Porque a gente tem os dois uma graduação, mas a graduação dele, o teto é esse, a minha, o teto é outro. Como que a gente vai dividir a despesa? Né? Depende. Tem casal que vai dizer não, quem ganha mais assume tudo, o outro fica só com o dinheirinho do batom. Tem casal que vai dizer não, então é um percentual. Tem gente que vai dizer eu jamais me casaria com quem ganha menos do que eu. Depende, cada casamento tem um arranjo. Não existe regra para relacionamento. As regras são para as violências, para o crime, né? Para a violência, para o crime, para etc. Mas as regras do relacionamento, cada um tem a sua. Cada um vai entender o que é o seu arranjo e muda. Nos 2 anos de casamento muda, nos 10 anos de casamento muda, nos 15 anos de casamento também muda e assim vai indo, tá? Manda última perguntinha. Mandei a perguntinha que eu vou tomar o remédio e vou dormir, porque eu não tô... A minha voz tá doendo muito pra falar. Minha garganta tá fechando. Gente, eu tenho ódio disso. Já tive muita crise de amidalite. A minha garganta fecha. Eu fico uns 3 dias sem engolir, sem comer, sem beber. Aí me entupo de antibiótico, aí volto pra vida. Todo ano tem 2, 3 crises dessa. Aí por isso que tem que operar. E aqui, o inverno começou agora. Até fevereiro do ano que vem, é só uma crise em cima da outra. Ai, minha garganta. Conta aí um babadinho. Última perguntinha. Pra eu ir embora. Curtir a minha crise de amidalite. Que merda. Ó, nariz entupido, as amígdalas. Já tomei corticoide hoje. Vou tomar um antialérgico pra me deitar. Pra ver se amanhã eu tô melhor, que eu preciso gravar. Eu ia gravar hoje. Como é que grava sem voz? Meu instrumento de trabalho é a voz. Como é que eu vou gravar sem voz? Não dá. Manda aí a última perguntinha. Eu vejo você faz parte. Quem teve no Hablemos hoje, pra falar mal de Bert. Vocês ficam falando que eu falo mal de Bert, vem os hellingerianos aqui me comer no inbox. Falo mal de Bert. Até gosto dele. Falo mal das loucuras que a galera faz com o nome dele. A galera faz muita besteira. Aí fica difícil manter a amizade, né? Os constelas estão cada dia mais doidos. Cada dia mais difícil você indicar um constela. Tem muita mistura, muita coisa. É muito pouco embasamento, né? É difícil, mas vai dar certo. Eu sempre falo, eu gosto de ajudar, pois não estudo terapia, não. A gente estava no Hablemos agora. Não estude terapia se você gosta de ajudar. Não estude. Vou fazer outra coisa. Estudar terapia é fácil. É até legal. Porque as histórias são meio parecidas com as histórias que a gente escuta no domingo. Ser um terapeuta, o buraco é bem mais embaixo. Bem mais embaixo. Bem mais embaixo. Você desenvolveu uma escuta, você desenvolveu muita coisa. Tu tem que ralar, nega. Tenho problemas com horário. Às vezes parece que acordo cedo para me atrasar com calma. Isso não é um problema, isso é uma solução. Belinha e tapioca. É para eu responder? A pessoa que não tem nem cara e nem nome se esconde atrás de fotinha de bicho. Tenho problemas com horário. Você não tem problema com horário. Você tem o seu jeito de lidar com o horário e se junta com um monte de gente trouxa que lhe espera. Porque eu não espero quem se atrasa comigo. Se fosse para você receber 1 milhão e dependesse de 10 segundos para você se atrasar e não receber, você já chegava. Então não é de seu interesse. Tá certo? Não é.
Eu não espero quem atrasa. De jeito nenhum. Se você acha que tem o direito de dormir mais 10 minutos e eu não, se você acha que você tem o direito de escovar o seu cabelo por mais tempo e eu não, e eu sacrifiquei a minha comida, o meu horário, o meu tempo para honrar o compromisso que eu fiz com você e depois de tudo isso você vai me deixar lá esperando, você só me deixa uma vez. A segunda você não deixa mais, não. Eu não espero por ninguém que se atrasa. Se você marcou comigo, cumpra. Se você não cumpre, você não me considera ou não me respeita. E eu só lhe dou essa oportunidade uma vez. Não lhe dou duas, de jeito nenhum. Nós vivemos num mundo adulto. Acontece imprevisto. Às vezes você pega um trânsito, às vezes acontece alguma coisa. Mas isso é às vezes, não é sempre. Em Portugal se diz que quanto mais perto se mora, mais tempo se demora. Né? Então, que escolha. Eu tinha uma amiga que ela dizia, quando eu marco com pessoas, eu sempre chego 15, 20 minutos atrasada. Não consigo chegar no horário. Eu digo, arruma um emprego amanhã. Chega 15, 20 minutos atrasada. Não. Assim isso não pode, né? Então pronto, então se foda. Se foda. Você acha que eu vou te esperar 20 minutos porque tu foi dormir mais 10? De jeito nenhum. Comigo não. Arrume outro trouxa, porque comigo não. Comigo não. De jeito nenhum. Não admito. Não admito atraso. Não admito descompromisso. Amanhã eu vou lhe pagar isso. Eu digo, amanhã é que dia? Dia 17, né? Dia 17 não é dia 18 nem dia 19. Então, a vida adulta, ela é mais chatinha. Né? Por isso que eu falo que a vida adulta não é um jogo, não é um jogo de cérebro, é um jogo de estômago, e a vida adulta não é de quanto você consegue bater, de quanto você consegue apanhar. Mas, cada um com seus problemas. Né? Vou embora que a minha garganta já deu. A outra me chama Maria, o perfil é dos meus pets. Eu tenho como adivinhar? Não tem. Então vá lá me seguir como Maria. Você tá usando o perfil dos pets para fazer pergunta na live? Né? Não, eu vejo você faz parte. Já arrumei um hater hoje. Segredinho nosso. Cheiro.